Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta primeira sexta-feira do mês, dia 7 de maio. E a gente já começa o programa de hoje destacando a sustentabilidade. O Ministério da Agricultura lançou no mês passado o que vem a ser, na prática, a renovação por mais 10 anos do Plano ABC de Agropecuária de Baixo Carbono. Mesmo tendo enfrentado dificuldades em alguns pontos da sua trajetória, essa continua sendo a mais importante iniciativa oficial do governo brasileiro para reduzir a produção e a emissão de gases de efeito estufa no país. E quem está aqui com a gente traz mais informações sobre o assunto é o nosso editor Sidney Maschio, que já está pronto para começar a sua participação no programa de hoje. Bem-vindo ao Rancho Eletrônico, Sidney. Boa noite, Maruza. Muito boa noite para todo mundo. Depois de deixar a boiada cuiabana se fartar de sal na invernada por mais de uma semana, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV pegou a estrada e venceu a jornada no modo justo de não levar susto. E estando agora arranchada nas beiras da freguesia, aproveita para convidar os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para participar com a gente da nossa função novidadeira do dia. Pois é, iniciado em 2010 e concluído agora no ano passado, em 2020, o Plano ABC representou o começo de uma verdadeira revolução no nosso setor. E a sua renovação é de importância fundamental para que o produtor rural brasileiro possa continuar campeando o jeito de produzir com mais sustentabilidade ainda, sem ter de abrir mão de nenhum pedacinho da rentabilidade da sua propriedade. Pois então, para esticar uma prosa da importância do caso que foi passado, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Eduardo Assad, engenheiro agrícola e pesquisador da Embrapa Informática, que também é o coordenador do Observatório ABC da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que vai participar do programa falando ao vivo, interneticamente, diretamente de Campinas, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, doutor Eduardo. Muito obrigado por você ter apartado esse prazinho aí para poder conversar com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui proseando com vocês. Ô, Eduardo, falando assim no geral, né? Se por acaso tem alguém ainda que não conhece bem, o que vem a ser o Plano ABC? Na verdade, a gente passa por... Ainda não está totalmente difundido o que é o Plano ABC. Mas o Plano ABC foi criado num momento de muita pressão em cima do Brasil. No ano de a gestão dele começou em 2009, quando o Brasil precisava apresentar metas importantes para a reunião de Copenhague. E naquele momento, 2 meses antes da reunião, o Brasil não tinha meta para a agricultura. E aí a gente reuniu uma série de especialistas, nós reunimos e fizemos algumas projeções de redução de emissão a partir de práticas, produtos e técnicas que existiam no Brasil, mostrando que era possível reduzir essas emissões. Então o Plano ABC juntou essas práticas todas e mostrou para o governo da época que o Brasil podia sim reduzir emissões de gás de efeito estufa, e a agricultura poderia contribuir com isso fortemente. E um dos argumentos mais importantes que a gente mostrou foi que não haveria necessidade de esperar modificações profundas no sistema de produção. Bastava você orientar e dar crédito e financiar essas práticas. E aí a coisa começou a funcionar. Em 2010 foi criado o plano, aliás, o programa ABC, e mais na frente o plano para poder liberar o crédito, e mais tarde o plano ABC. De onde veio o dinheiro para financiar o plano ABC? O dinheiro todo é público e ele vem do crédito agrícola. Então, no crédito agrícola, você tem lá uma fatia que é para financiamento das práticas do plano ABC. Agora, como é que funciona o Observatório ABC? O observatório já é uma outra coisa. O plano ABC ele funciona todo dentro do Ministério, o Ministério que tem a governança disso. Já o observatório funciona como todos os outros observatórios que nós temos no Brasil. O Observatório do Clima, o Observatório do Código Florestal. E aí a Fundação Getúlio Vargas, no seu componente lá do FGV Agro, criou o Observatório ABC
com o intuito de discutir o andamento do plano, fazer estudos específicos, setoriais, projeções, críticas e tentar fazer alertas principalmente para o governo, dizendo, olha, isso aqui está indo bem, isso aqui não está indo, vamos tentar melhorar, isso aqui está muito bom, isso aqui... E mostrando claramente, o primeiro estudo do Observatório ABC foi um trabalho mostrando como era possível inverter o sinal das emissões a partir do plano, das práticas do plano ABC. Foi o primeiro estudo, 2013. E aí mostrou-se ao governo que sim, nós estávamos no caminho certo. Então, o observatório hoje é isso, é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que participa, escreve, discute e faz uma série de reuniões abertas à sociedade, mostrando como é que as coisas estão funcionando. Agora, qual foi o saldo dos primeiros 10 anos do Plano ABC, Eduardo? Eu acho que foi muito positivo. Primeiro, vamos começar pelo fim. Primeiro, as metas que foram colocadas em Copenhague em 2009 foram atingidas em 2020. Então, existe um relatório, uma publicação da Embrapa mostrando que a gente atingiu essas metas e, portanto, nós estávamos no caminho certo. E continuamos no caminho certo. O segundo ponto foi que os recursos foram aplicados de uma forma não exatamente como a gente queria. No início, a gente pensava em 5 bilhões por ano. De 240 bilhões do crédito rural, a gente estava pensando em 5 bilhões por ano para poder dar o start nesse negócio, começar a mostrar como funciona. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então, isso teve altos e baixos, e aí como a gente fala, né? Uma coisa é quando você idealiza uma situação, e outra coisa é o murro que você toma da realidade. Como é que as coisas funcionam até esse carro pegar, né? Então, às vezes, você precisa dar um empurrão para pegar no tranco. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Poderíamos ter feito mais, mas o que a gente se propôs a fazer em 2009 foi feito. Atingimos as metas, reduzimos as emissões, e o setor privado, já em 2017 e 2018, começou a entender que o negócio era bom. E, a partir daí, a própria iniciativa privada começou a adotar também essas tecnologias com esse papel indutor do governo federal em termos de adoção dessas práticas. Daqui para frente muda alguma coisa na sistemática e no funcionamento do Plano ABC, Eduardo? Eu acho que houve um avanço significativo em termos de conceito, né? Porque antes a gente falava em prática. Por exemplo, eu vou recuperar pasto. Então, quantos hectares? Tantos hectares. Eu vou fazer a integração lavoura-pecuária. Quantos hectares? 10 mil hectares. Vou vou aumentar a fixação biológica de nitrogênio. Era tudo, tinha uma meta que era quantificada em hectares. Tá? Hoje, a visão em cima do que se discute em termos de sustentabilidade interessa ao que está dentro da propriedade. Então, há uma integração, a paisagem está integrada. E aí a gente começa a colocar nessa situação tudo o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, o Plano ABC não funciona sem um Código Florestal. O Plano ABC não funciona sem o CAR. O Plano ABC não funciona sem que seja feito manejo de conservação de solo e água. Senão você vai ter problema na sua remoção. Então, hoje, não se integra mais, não se discute mais a parcela. Tantos hectares de pasto, tantos hectares de LPF. A nova proposta é que se discuta a paisagem, a fazenda integrada na paisagem, incluindo tudo que está nessa legislação ambiental brasileira, que eu considero avançada e muito boa, se for vista de uma maneira positiva e de ganho pelo agricultor e pecuarista, obviamente. Agora, Eduardo, o que precisa acontecer para que as metas, né, atuais do Plano ABC daqui até 2030 possam efetivamente se concretizar, né? E a gente está otimista em relação a isso? Eu sou um otimista por natureza, tá? Eu acho que as coisas podem funcionar assim. Porém, nós estamos vivendo uma situação bem conturbada. O Plano ABC não funciona se nós não colocarmos efetivamente em funcionamento o Código Florestal. Isso é a primeira coisa. Se isso continuar sendo empurrado com a barriga, vai ter problema. Segundo, o CAR está aí para ajudar, não está para atrapalhar. Então, no momento que a gente consegue incentivar a regularização ambiental das propriedades, você vai ter um ganho enorme, porque o dinheiro vai poder ser aplicado. Se não regulariza, você não consegue usar o recurso.
Então, isso está tudo atrelado, isso foi pensado assim. A gente precisa cumprir a lei no Brasil. Se a gente não cumpre a lei, nós vamos ter problema. Então, a primeira coisa é essa. Esse esforço tem que vir paralelamente à adoção e o incentivo à regularização ambiental das propriedades. Segundo ponto, que pode ser um sinal um sinal forte, que pode mostrar um possível problema na execução do plano. Tem que acabar com o desmatamento. Se não acabar o desmatamento, todo esforço que nós temos para a remoção de gases de efeito estufa pelo plano ABC vai embora com o desmatamento. Então, nós temos que discutir isso seriamente. Não é empurrar para 2030 a redução do desmatamento. O desmatamento hoje é um problema que está batendo na nossa porta, inclusive trazendo problemas comerciais, problemas econômicos para os produtores. O plano ABC foi feito para acabar com isso. Mas se, por um lado, a gente reduz as emissões e, por outro, a gente deixa que se emite com desmatamento ilegal, aí não vai funcionar. Então, eu acho que os dois motivos que existem hoje para reduzir esse problema é efetivar o Código Florestal, colocar o CAR em funcionamento, promover a regularização ambiental e também fundiária das propriedades e reduzir ou acabar com o desmatamento ilegal. Isso é crime. Eu acho que isso é crime. Então, na democracia, crime não pode prevalecer. Exatamente. Tá muito bom, Eduardo. Muito obrigado pelas suas informações. Viu? Dava para a gente conversar mais até o final do programa e os próximos 3 programas sobre esse assunto, né? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso aí ao longo do tempo, conforme as coisas foram acontecendo, e a gente volta a chamar você para ajudar a gente a entender a situação. Obrigado, viu, Eduardo? Um grande abraço para você. Um abração para toda a turma aí do... Abraço para toda a turma do Observatório e até a próxima. Obrigado. A gente volta agora para os nossos... Obrigado. A gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney. Daqui a pouquinho você volta, então, com as informações do mercado do boi gordo nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de maio. Porque agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado de insumos nesta semana. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E chegou a hora da gente falar sobre insumos. A relação de troca entre o boi gordo e o milho vive o pior momento dos últimos 12 meses. Os detalhes com o pessoal da Scott Consultoria. Para nós termos uma ideia, considerando aí São Paulo, tanto os preços do milho quanto os preços do boi gordo registraram uma alta na média mensal de abril, porém, as altas no mercado de milho acabaram sendo mais significativas, puxadas principalmente aí pelas incertezas com relação ao clima e a produtividade aí na segunda safra. Para nós termos uma ideia, em abril, na média do mês, o preço do milho subiu 6,9% em relação a março, enquanto o preço do boi gordo subiu 2,4%. Com esse cenário, atualmente em São Paulo, uma arroba de boi gordo comprou aí na média de abril 3,05 sacas de milho, uma queda no poder de compra do pecuarista de 4,2% com relação a março, onde o pecuarista comprava aí 3,18 sacas de milho por arroba de boi gordo na média do mês. Com relação a abril de 2020, a relação de troca caiu aí 14,4%, então uma perda significativa do poder de compra do amigo pecuarista. E para nós termos uma ideia, a referência do boi gordo em São Paulo hoje de R$ 307,50, com a referência do milho em Campinas aí de R$ 106,50, nesse comecinho de maio levou uma relação de troca de 2,89 sacas aí, por arroba. Então, esse cenário que nós temos observado agora, de pastagens já perdendo a força, o pecuarista tendo que ofertar um pouco mais animais, o finalzinho do período de safra, vem pressionando a arroba do boi gordo e essa relação ela vem sendo puxada aí para baixo. Então, para o curto prazo, nós devemos ter um cenário aí, de relação de troca ainda negativo, ainda esse cenário firme de pressão nos preços aí do milho influenciando bastante, puxados principalmente pela perda de qualidade das pastagens agora nessa entrada do período seco e as incertezas relacionadas aí à colheita do milho safrinha em meados ali de junho e julho, relacionados também aí
com as incertezas climáticas e como isso pode afetar a colheita no finalzinho aí dessa safra atual. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima. E a gente segue falando de insumos porque a soja e o farelo de soja estão com preços firmes neste início de mês. Isso em função da boa demanda interna pelo farelo e também pelo bom ritmo das exportações do grão. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na relação com o farelo de soja, houve um aumento no poder de compra do pecuarista paulista, já que o produto teve uma ligeira queda nessa primeira semana do mês. No entanto, na comparação anual, a alta ainda é de 49%. A relação de troca para o pecuarista da região melhorou 2,2% em relação à primeira quinzena de abril. Já se compararmos ao mesmo período de 2020, houve uma melhora de 6% para o pecuarista paulista, sendo necessárias aí 0,55 arrobas a menos por tonelada do insumo. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com um resumo do comportamento do mercado varejista de carne sem osso nesta semana. É daqui a pouquinho, a gente já volta, não saia daí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E a gente faz agora um resumo do comportamento do mercado varejista de carne sem osso nesta semana, que registrou ganhos mais uma vez em todas as regiões monitoradas pela Scott Consultoria. O destaque ficou para São Paulo, com variação positiva de 1,7%. Paraná subiu 0,1% e os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram valorização de 0,6% cada um. Na média dos 21 cortes monitorados, a picanha e o peito foram as peças que mais tiveram alta no período. A picanha avançou 7,8% e o preço do peito subiu 9,3%. Esse aumento registrado nos mercados varejistas já era esperado, principalmente por dois motivos. O primeiro é que estamos na primeira semana do mês, ou seja, época de recebimento de salários. E o segundo é em relação à proximidade da comemoração do Dia das Mães, que acaba culminando em uma demanda maior por carne bovina em casas de carnes e açougues. Para as próximas semanas, a consultoria estima uma leve freada nessas valorizações, já que haverá uma melhora sutil de animais ofertados, associada à demanda doméstica comedida. E o setor de inseminação artificial de bovinos espera um crescimento de cerca de 25% agora em 2021. A estimativa é da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. A expectativa é baseada na movimentação do primeiro trimestre deste ano. Segundo a associação, mesmo com a pandemia, o mercado da inseminação artificial se mantém aquecido e com alta demanda, tanto no âmbito nacional quanto nas exportações. De acordo com a ASBIA, 79% dos municípios brasileiros utilizam a tecnologia da inseminação no melhoramento dos rebanhos e no ano passado, a produção de sêmen cresceu 36%. E o estado do Tocantins doou 3.000 doses de vacinas contra a febre aftosa. O imunizante será destinado às comunidades quilombolas e também indígenas. Com o objetivo de vacinar todo o rebanho de bovídeos nesta primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, o governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária, está doando às comunidades quilombolas e indígenas doses da vacina anti-aftosa. A vacinação será feita de forma oficial pelos técnicos da agência nas propriedades rurais. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo e as cotações desta sexta-feira em todo o país. A gente já volta, fique com a gente. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o Sidney Maschio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Sidney, é com você.
Obrigado, Maruza. E com o avançamento do calendário, a desova de final de safra continua ganhando força e derrubando o mercado pecuário em praticamente todas as regiões do país inteiro. E o companheiro boiadeiro sabe perfeitamente que nos próximos dias, pelo menos, o carretão vai continuar embicado nessa direção. Mas o que tem de diferente agora, em relação aos anos recentemente passados, é que, como não está tendo enchente de boiada, né, a arroba está caindo, mas numa toada assim bem mais compassada. Além disso, outras questões também estão ajudando a segurar um pouco o valor das cotações, a não deixar haver um despencamento geral no mercado, né? Como, por exemplo, o pagamento do salário ao trabalhador empregado, a ajuda emergencial do governo federal e ainda o Dia das Mães, que mesmo sem se poder fazer grandes comemorações, vai merecer ao menos aí um almoço especial, né? Se fosse só pela oferta de gado terminado, daria para a gente dizer, sem medo de errar, que essa onda derrubadeira vai ser ligeira e passageira. Mas acontece que a nossa praça boiadeira também está sujeita a outras pressões, sendo que uma delas é a queda do dólar, que pode, agora, a partir de agora, começar a tirar um pouco a força das exportações. Por outro lado, como compensação, né, essa ligeira recuperação do real em relação à moeda da Norte América também está tendo a serventia de segurar, de diminuir um pouco aquele aumento desenfreado no preço do milho no mercado nacional, e isso vai ser muito bom para o pessoal do confinamento. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, com o registro de 10 quedas e de 3 altas. E para fazer a recitação dessa relação, eu peço novamente a participação na função da companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das mudanças com as raras valorizações do dia. No norte do Mato Grosso, a vaca ribou para R$ 285,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. No Rio Grande do Sul, tanto na região oeste do estado quanto em Pelotas, a fêmea valorizou e não sai por menos de R$ 9,85 o quilo, ou R$ 295,50 se a negociação fosse feita por arroba. A gente vai agora para a lista das derriçadas do dia, começando por São Paulo, onde tanto em Araçatuba quanto em Barretos, o boi caiu para R$ 302,50 e a vaca para R$ 281,50. No Triângulo Mineiro, a queda foi só para o boi, que vem falado a R$ 298,50. Já no sul de Minas Gerais, quem recuou foi a vaca, que não vale mais do que R$ 272. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o boi não aguentou e caiu para R$ 295,50. E no sul da Bahia, o macho vem sendo falado na base dos R$ 288,50. Vamos agora ao Mato Grosso, no sudoeste do estado. A arroba do boi perdeu força e vem sendo falada a R$ 297,50. Já na capital Cuiabá, quem escorregou foi a fêmea, que trabalha agora a R$ 284,50. E em Marabá, no Pará, a queda foi geral, com o boi indo para R$ 289,50 e a vaca para R$ 281,50. E a gente encerra a lista das mudanças do dia com o sudeste de Rondônia, onde a vaca está trabalhando em torno dos R$ 277 redondos. Tá certo, então, e para arrematar a função e a semana, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia, que vai ter como mote, como assunto, né? Passarinho. Então, vai ouvindo. Apreciando na curva do Ribeirão o entardecer do sertão, eu tirei a viola da sacola, trisquei na turina e cantei o bordão. E na mesma hora, da campina uma sururina, que já era minha parceira, a respostou com uma cantiga ligeira que alegrou meu coração. Ela me contou que já criou o filhotinho, que agora deixou o ninho e tá voando sozinho, desafiando no céu o sol a pino e campeando nesse mataréu o seu próprio destino.
Tá certo, então eu vou ficando por aqui, desejando um excelente final de semana para todo mundo, mandando um grande abraço e deixando também a nossa homenagem às mães do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Eu volto com você, Maruza Trevisan. Fica a minha homenagem também às mães do mundo inteiro, a minha mãe, a sua mãe, a todas que estão nos acompanhando. Sidney, tá certo? Boa noite para você e um ótimo final de semana. A gente se vê então na segunda-feira. E o Terra Viva de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos então na segunda, lembrando em um novo horário. Obrigada pela companhia. Até lá!